Relativamente a esse assunto, vamos, até porque o foco é outro, o foco é ir vencer a Braga e é muito mais importante esse foco do que o que está para trás. Mas convém esclarecer, e eu em jeito de conclusão do assunto, para pôr uma pedra sobre esse mesmo assunto, para ultrapassarmos, para passarmos à frente e olharmos só para aquilo que nos interessa, vou só aqui tecer algumas considerações que eu acho importantes para esclarecer tudo e passamos à frente, porque não vale a pena estarmos a ter o foco nesta conferência de uma situação que é pouco importante, e quando eu digo que é pouco importante, porque o jogo é muito mais importante, os 3 pontos são muito mais importantes, vencer em Braga é muito mais importante. E esta ambição é que é a verdadeira acessão da palavra daquilo que nós estamos aqui a fazer e não nos focarmos em coisas que são pontuais e que não devem acontecer. Então eu vou começar por dizer isto. Devem-se recordar, no dia em que eu fui apresentado aqui no Vitória, as minhas palavras. E eu vou lembrar algumas que são extremamente importantes, como os adeptos do Vitória, eu disse isto na altura, no primeiro dia, são extremamente importantes para o rendimento da equipa. É inquestionável, é uma situação incontornável e, por outro lado, eu disse que a nossa responsabilidade seria puxar os adeptos para nós. Ponto. Isto são as minhas palavras nesse primeiro dia. Também disse que nós teríamos momentos em que iríamos necessitar do apoio dos adeptos, porque eles são extremamente importantes para o crescimento da equipa, para o apoio da equipa em cada um dos momentos do campeonato. Disse ainda que o objetivo era criar uma equipa à vitória, isto foram as mesmas palavras, no mesmo dia, e uma equipa com que os adeptos se identificassem. Esses eram os objetivos, tal e qual como hoje são exatamente os mesmos objetivos. Nós continuamos a ter a mesma ideia, eu tenho a mesma ideia. É fundamental que os adeptos se revejam na equipa e que sintam o que ela representa por este clube, que é único. E isto é um trabalho nosso, que todos os dias, todas as semanas, desde que começamos, temos isso como premissa, como objetivo. Nem sempre o conseguimos, porque por vezes as exibições que nós queríamos fazer e aquilo que nós queríamos apresentar em cada um dos jogos era sempre a mesma e por vezes não acontece por esta ou por aquela razão e nós, obviamente, que sentimos isso também da mesma forma que os adeptos. Estas foram as palavras, portanto, foram ditas na altura, não estão a ser ditas agora, eu só estou a relembrar porque não nos desviámos 1 milímetro daquilo que nós achamos no início e que achamos agora. Por outro lado, entendo que este grupo de trabalho tem sido um grupo digno dos valores de Vitória, naquilo que é a entrega, a dedicação, o empenho em cada uma das sessões de treino e em cada um dos jogos. Uma equipa com ambição, que procura vencer sempre em qualquer campo, e isso, sendo assim, eu também sei que vamos ter fases boas e vamos ter fases piores. Isso é natural, em qualquer equipa do mundo isso acontece. E nestas alturas, nós também temos de saber ultrapassar cada um dos momentos. Saber vencer, saber não vencer, identificar aquilo que nós não fazemos tão bem e tentar melhorar logo imediatamente a seguir. Neste sentido, considero que o Vitória tem um plantel que corresponde ao nível da ambição do clube, que é um plantel que pode discutir qualquer jogo em qualquer parte contra qualquer adversário. E também não tenho dúvidas que este mesmo grupo de trabalho pode dar muito sucesso ao Vitória em várias épocas vindouras. Eu estarei sempre a defender este grupo de trabalho desta forma porque considero que tem estes princípios e estes valores. A mensagem que eu quis passar, e entendo que devo clarificar, por isso é que estou a ter estas palavras, eu posso ter atingido uma maioria que não era de todo o objetivo de atingir. Porque eu filo no sentido de defender os jogadores. E defender os jogadores de quê? De algo que nós estamos todos sujeitos à crítica, atenção, por isso é que o Vitória é grande. Jogadores e treinadores
estamos constantemente sujeitos a essa crítica. Quem não está preparado para ela não pode representar nem o Vitória, porque o Vitória é um clube grande e que tem muita gente sempre ansioso por vitórias, desejoso das vitórias, a ambição de ganhar, a ambição de fazer cada vez melhor. E quando as coisas não acontecem dessa forma, é natural que essas críticas apresentem. E isso nós estamos preparados, isso o grupo está preparado, e as críticas, obviamente, não era para a maioria que está e tem estado sempre do lado deste grupo, criticando nos maus momentos coisas normais do futebol, e nós aceitamos isso, obviamente, e essa maioria não era de todo a quem eram as minhas palavras dirigidas. Tendo isso como fundamental, infelizmente, depois as redes sociais, hoje em dia, e o anonimato das redes sociais, permitem a que a tal minoria, as tais questões pontuais, ultrapassem a crítica. E isso foi o que aconteceu numa semana difícil que nós tivemos. Houve situações pontuais identificadas que ultrapassaram a crítica normal do adepto e passaram a situações graves, em que nós tivemos que ter um trabalho tremendo à volta dos jogadores para que pudessem responder positivamente no jogo contra o Boa Vista, que apesar de termos entrado a perder, conseguimos com uma alma tremenda, uma alma vitoriana, dar a volta à situação também dentro do jogo, para terminarmos com os 3 pontos, que era isso que nós queríamos muito, e dar uma boa resposta àquilo que tinha sido uma semana tremendamente difícil. E isso obviamente não veio cá para fora, não tinha que vir. Não tinha que vir, porque nós tentamos ultrapassar esses momentos, tentamos resistir. O que nós sentimos é que essas situações pontuais, infelizmente, aconteceram e prejudicaram individualmente alguns jogadores no seu rendimento, que fizeram com que também essas mesmas situações afetassem o rendimento da equipa. E isso eu vou defender sempre o Vitória e os meus jogadores a essas situações pontuais. E isso ultrapassou os limites do razoável, porque são situações semelhantes àquilo que todos os vitorianos se revoltaram naquela tarja. E já estou só a comentar a tarja nesse sentido. Porque são situações mais graves ainda do que aquela, e são situações obviamente pontuais. E foi nesse sentido apenas que se dirigiram as minhas palavras, e reforço, a maioria dos vitorianos não se revê naquela tarja, nem se revê nas minhas palavras com toda a certeza, porque não eram para eles, porque os vitorianos são acima de tudo amantes do futebol, conhecedores do futebol, da exigência do futebol, e aí com todo o direito à crítica positiva, menos positiva, em que um clube grande como o Vitória está naturalmente, diariamente envolvido tanto no clube, que isso é uma questão perfeitamente natural. Para fechar, não confundo, lá está, estes episódios menos edificantes com a massa adepta do Vitória. Porque a massa adepta do Vitória sabe claramente o que quer. E há uma coisa que eu aqui só quero reforçar para, lá está, em título de conclusão, dizer. Nós não temos dúvida nenhuma, os jogadores sentiram e sentem a falta dos adeptos no estádio. Tenho a certeza absoluta que nós temos 35 pontos e podíamos ter muito mais pontos caso os adeptos estivessem no estádio. Nomeadamente, nos jogos em casa, nós sentimos que jogos onde o Vitória, vou dar um exemplo, nunca perderíamos os 2 pontos que perdemos com o Farense como adeptos no estádio. Nunca perdíamos o jogo com o Futebol Clube Porto com adeptos no estádio. E podia dar aqui bem mais exemplos. São extremamente importantes, sentimos a falta dos adeptos, a vossa falta. Isso é claramente um dos pontos que fica aqui evidente. Agora, infelizmente, as situações pontuais identificadas e que nós queremos abolir, todos vitorianos, não é o treinador João Henriques, porque o treinador João Henriques é mais um que está aqui para ajudar o Vitória a ser cada vez melhor dia a dia, e é esse sentido que eu estou, obviamente, ao serviço do Vitória. O Vitória é muito grande, é dos adeptos, e essa maioria não está identificada, obviamente, nem nas minhas palavras, nem nesses atos pontuais, e por isso era bom clarificar
está clarificado, está fechado o assunto, está comentado à tarja e não há nada mais para dizer, porque o importante é vencer o Braga e ganhar mais 3 pontos para o nosso objetivo, que é estar o mais acima possível na tabela classificativa. O jogo em si, obviamente que é um derby, é sempre diferente, é sempre especial. E os jogos de derby, não interessa se jogamos muito bem ou muito mal, interessa vencer, que é isso que é o objetivo claro. Se pudermos aliar a uma boa qualidade e a uma boa exibição e a um jogo bonito e agradável de se ver, melhor, é para isso que nós trabalhamos todos os dias. Agora, vamos enfrentar uma equipa que, pela classificação atual, os últimos desempenhos e aquilo que já demonstrou em termos de consistência, é uma equipa que já está há largos anos com os mesmos jogadores, com mudanças pontuais, identificados com um processo, é uma equipa mais sólida do que propriamente nós que começámos a construir todo este processo. E quando eu digo nós, incluo-me a mim, que só a partir do meio de outubro é que tivemos a construir uma equipa que está bastante diferente daquilo que foi o primeiro jogo na primeira volta contra o Braga aqui. Seja na aquisição, obviamente, dos conteúdos, tinha chegado há pouco tempo quando defrontámos o Braga, havia ainda muita coisa por trabalhar, e apesar de tudo fizemos um jogo, nomeadamente na segunda parte, se me recordo bem, já com alguns princípios que nós queríamos implementar. Hoje somos mais sólidos, somos um grupo mais conhecedor daquilo que são as ideias todas em cada um dos momentos, e acredito que estamos mais capazes de defrontar um Braga forte, onde, obviamente, num jogo destes, a tripla é sempre aquilo que as pessoas olham para um derby, onde eu aposto claramente no 2, porque eu estou muito confiante que o nosso grupo vai dar uma boa resposta em Braga, exibicionalmente e, sobretudo, com pragmatismo para o resultado que nós pretendemos. Sim, uma das grandes diferenças foi isso mesmo, da primeira para a segunda volta. Os jogadores conhecerem já o campeonato e os significados deste tipo de jogos, dos derbys. A importância do capitão, a importância dos jogadores mais velhos, conhecedores do nosso campeonato, mesmo os mais jovens portugueses que sabem como é que funciona um derby deste nível. Obviamente que isso vai passando a mensagem diariamente e nós queremos colocar a ansiedade no sítio certo, a ansiedade positiva, a vontade de chegar, vencer e ser agressivo. Não podemos deixar que a ansiedade passe para o lado negativo e vá condicionar a prestação do jogador. Isso é um trabalho diário que nós vamos fazendo, passando a informação de que são apenas 3 pontos, é um facto, igual aos outros jogos todos, mas este tem um fator extra, que é, sobretudo, a questão emocional, daí a importância de ir vencer um rival de um derby, como é este caso. E isso é um trabalho diário e a importância do nosso capitão e de outros jogadores que têm este conhecimento é grande, porque depois ultrapassa o terreno de treino também para dentro do balneário e do balneário para o ginásio, e eles vão falando consecutivamente daquilo que é a parte emocional do jogo, a importância emocional do jogo, e nós tratamos da parte de estabelecer o equilíbrio emocional entre a razão e a emoção, porque precisamos dos dois para sermos pragmáticos e para vencermos o jogo. O Quaresma teve uma evolução bastante positiva, tem vindo a treinar connosco, inicialmente de uma forma condicionada e terminou o treino de hoje já de uma forma igual aos restantes, portanto é mais um jogador que nós podemos contar para o jogo. Isto tem sempre... Nós nunca estamos satisfeitos. O caso do Braga foi benéfico esta paragem, porque finalmente conseguiram ter tempo para entre 2 jogos. No nosso caso, que vinhamos com uma sequência regular de tempo entre jogos, não é bom, não é benéfico, obviamente, porque é muito tempo entre 2 jogos. Nós não tivemos essa sobrecarga de fadiga e que desejávamos jogar em 3, 4 em 4 dias, naturalmente, nesta altura, porque não estamos sobrecarregados em termos físicos, ao contrário do Sporting do Braga, que
vinha de uma sequência inversa à nossa, grande, com sobrecarga de jogos, e esta paragem foi benéfica para terem tempo para preparar e para recuperar os índices fisiológicos. Agora, nós não, era muito mais benéfico termos um espaço mais curto, uma semana normal, entre termos 4, 5 dias entre os jogos, era perfeito, porque nós depois de uma vitória então queremos jogar logo a seguir, porque para embalar e para continuar a sequência daquilo que fizemos no jogo anterior. Esta paragem, trabalhámos-la da melhor forma para que os jogadores estejam preparados. Obviamente que não nos vamos queixar da questão física, porque em termos de fadiga não a tivemos. Agora, a paragem, em termos de ritmo, daquilo que é o importante que é jogar, necessariamente não é benéfico, mas vamos estar preparados com toda a certeza, da mesma forma. Sim, é esse equilíbrio que nós pretendemos ter sempre. Nós não podemos só ser emocionais. Futebol é emoção, tem que ter muita emoção, obviamente, mas por outro lado tem que ter a questão do tal controle também, não deixar extravasar essa emoção para um descontrole. E isso é óbvio um trabalho que nós fazemos. Até inclusivamente os exercícios de treino são direcionados para isso. Colocar os jogadores em situações de stress competitivo, para eles estarem preparados para todas as ações de um jogo a valer. E isso é um trabalho nosso constante, e isso é de grande importância, nomeadamente nestes jogos. Não damos especial importância a situações do passado, nem sequer vamos comparar, porque cada jogo tem a sua história. Nem sequer estamos preocupados com essa situação, sim no rendimento. E o jogador, quanto mais equilibrado estiver, mantendo a emoção necessária para o jogo estar vivo, estar ligado no jogo, é sempre importante. Quanto mais discernimento tiver, melhor será o seu rendimento. Essa principal razão, né? Os adeptos, que é o sal e os condimentos. Eu não digo só o sal, é os condimentos todos para um derby deste nível. Eu já tive a felicidade de, neste estádio, ver de fora um derby, mais que um até, e é um ambiente fantástico, e é isso que está a fazer muita falta. Por outro lado, a ambição de cada uma das equipas que tem. Nós queremos muito ir atrás do quinto lugar neste momento, porque estamos em sexto, e a realidade é essa. Vamos tentar alcançar o quinto lugar em primeira instância, e depois, quando o alcançarmos, olhamos outra vez para cima e vamos atrás de fazer mais e melhor cada uma das jornadas. É isso que nos preocupa, é jogo a jogo. E este é um jogo importante nesse sentido. E por outro lado, nós sabemos que estamos a jogar contra o segundo classificado na tabela classificativa, que vem de uma boa sequência, e também sabemos da importância do jogo para o nosso adversário. Portanto, aí não tenho dúvidas que ambas as equipas vão querer muito ganhar, vão querer ser intensas, vão querer colocar a emoção e a qualidade dentro do jogo. Agora, sem os adeptos fica a faltar muita coisa, porque estes derbys e estes jogos ficam com muito mais condimento, com muito mais ambiente, logicamente, o ambiente para se jogar, e é uma pena não estarem os adeptos de ambos os lados, mas nomeadamente os nossos, que é isso que nos importa, estarem com a equipa nos bons e nos menos bons do jogo, porque dão uma ajuda tremenda. E isso era fundamental para eu sentir mais este derby. Já em casa foi um derby sem os adeptos, valeu apenas pelo aquilo que nós fizemos na segunda parte e focarmos apenas nisso, mas faltou tudo à volta que é fundamental para o futebol continuar a ter aquela emoção boa de um estádio cheio, de um estádio a vibrar com as boas jogadas, com os golos, a ajudarem a equipa nos momentos maus, a que os jogadores sintam que está a exigência de fora para em momentos em que possam desligar, voltarem a ligar rapidamente. Isso é tudo fundamental, e tem sido um campeonato atípico por isso, e nós temos sentido muito, porque os nossos adeptos e no nosso estádio, nomeadamente, fazem muita falta.